Olá, muito boa tarde. Estamos em abril e estamos também a 50 anos desse abril de 1974, cujo dia 25 abriria caminho para a implantação da democracia no nosso país. Um tema que vamos olhar logo após a atualidade religiosa e a rubrica da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, Perseguidos, mas não esquecidos. A Amazónia, um dos pulmões da Terra, é o lugar de missão de alguns sacerdotes, de algumas religiosas. É o caso da irmã Nair, das Servas da Santíssima Trindade. Ela tem um aspecto frágil, mas isso engana. Na verdade, ela é forte, corajosa, determinada. A sua preocupação é com os ribeirinhos, os que vivem nas margens do Amazonas, o grande rio que rasga o verde da floresta e que é a grande estrada desta região. Tudo acontece nas suas margens. É por lá que se constroem as casas, que moram as pessoas, é por lá que estão os que a irmã Nair visita. A paisagem é deslumbrante, mas isso também engana. É que as casas, as povoações, as aldeias são autênticas favelas, onde falta quase tudo, a começar pela esperança numa vida menos dura. E é aqui que entra a irmã Nair. Deus lhe abençoe. Sou irmã Nair, serva da Santíssima Trindade do Brasil. Trabalho com os ribeirinhos, são povos nativos que vivem nas margens do rio Amazonas. Muitos deles ainda têm um modo de vida muito tradicional. Eles pescam, cultivam a terra para se sustentarem. As condições de vida são muito difíceis e há falta de acesso à educação. Estas são algumas das razões pelas quais estamos aqui. Queremos ajudar, educar e inspirar. É um desafio mostrar a beleza e o valor da vida nesta parte do mundo, onde a pobreza é tão grande. Enganados por falsas promessas de uma vida melhor nas grandes cidades, as pessoas migram e acabam morando em favelas. Alguns deles, buscando uma renda para sustentar sua família, migram para plantações, deixando sua terra natal e trabalhando muito duro. Nós os ajudamos ensinando muitas coisas, como boa higiene, instruindo jovens que costumam engravidar muito cedo. Nós encorajamos os homens a serem mais amorosos e respeitosos com suas esposas e filhos. Isso fortalece a família. Nós simplesmente evangelizamos as pessoas. Ao trazer Jesus para elas, queremos trazer mais alegria e amor para suas vidas. Tudo isso é possível graças à sua ajuda. Obrigado, ACN. Os ribeirinhos são os povos nativos que vivem nas margens do grande rio Amazonas. Vivem da natureza, num diálogo que se repete há centenas de anos. Pouca coisa tem mudado por ali. Até a pobreza das populações é a mesma, repetindo-se de geração para geração os mesmos hábitos, o cultivo da terra, a pesca, a cobiça das riquezas que se escondem debaixo do verde da floresta. A irmã Nair é uma mulher extraordinária. Ela e as outras servas da Santíssima Trindade tentam praticamente sem recursos ajudar estas pessoas, estas famílias, estas crianças. Resgatá-las da pobreza, dar-lhes esperança é a sua missão. O trabalho desta religiosa, de aspecto frágil, mas de sorriso bondoso, é um exemplo de que, até nos confins da Amazónia, é possível encontrar a presença amorosa
da Fundação AIS. Todas as semanas nós marcamos encontro aqui, porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. A família pode estar diferente, mas nunca está em crise. É o que pensam os responsáveis pelo Centro de Preparação para o Matrimónio, que esteve em Fátima em encontro e peregrinação nacional. São casais que localmente acompanham os noivos na sua preparação para o matrimónio católico e integram o Centro de Preparação para o Matrimónio. O casal coordenador nacional deste trabalho de igreja recusa a ideia de que a família esteja em crise. A família nunca está em crise, mas reinventa-se, muda, transforma-se com o tempo e nós, igreja, temos que nos preparar para acompanhar essa evolução. Mas a família não está em crise. Reparem, temos uma sala cheia e temos um movimento de preparação de noivos muito vivo. Embora nós olhemos para as estatísticas e vemos porventura os casamentos católicos a diminuir, uma coisa é certa, penso que hoje o casamento é uma opção que terá com muita convicção. Hoje já não se casa por qualquer coisa e temos pessoas muito comprometidas que avançam para o matrimónio. E de facto podemos dizer que hoje a preparação se faz até com mais qualidade e temos casais muito mais preparados para esse compromisso do matrimónio. Caminhar com a família jovem foi o desafio para a reflexão neste encontro, que sublinhou a precariedade do emprego entre os jovens, a permanência em casa dos pais e a dificuldade de se fixarem num determinado lugar. Os jovens hoje estão sujeitos a pressões diferentes do passado. São jovens muito qualificados, mas que, ao contrário do que seria de pensar, estão muito dependentes ainda dos pais e vivem em empregos precários, quando os têm, porque o desemprego jovem também é elevado, e que estão sujeitos a esta mobilidade geográfica na procura de melhores condições. Parece que voltamos ao passado novamente. E essas preocupações existem e interferem com a sua vida e mesmo com os seus relacionamentos. Esta circunstância social tem também consequências na forma de viver a fé, e esta proposta de evangelho é um caminho difícil para a própria Igreja. Mais que difícil, é exigente. É exigente pela realidade social que vivemos, mas é esta a realidade que temos e, portanto, não podemos procurar uma ideal. E é nesta realidade que somos chamados a levar a boa nova de Jesus Cristo e a anunciar Jesus Cristo. A boa nova de Jesus Cristo já é exigente numa sociedade se calhar um pouco esquecida deste Jesus. A exigência torna-se ainda muito maior. Os jovens que nos procuram nos encontros de CPM são jovens que andam à procura de algo. Às vezes passaram anos afastados da igreja, mas sentem ali algum norte, algum ponto de acolhimento. E têm questões muito válidas que a igreja tem que saber responder. De facto, a igreja tem que se preparar para acolher aqueles jovens. As suas dinâmicas são muito particulares e que são muito diferentes hoje de há 10 anos ou de há 20 anos. A maior parte deles anda à procura dessa fé, andam à procura do seu norte, colocam questões muito válidas. O dinamismo recente que os jovens experimentaram com a Jornada Mundial da Juventude é motivo de esperança para uma juventude renovada e mais empenhada na Igreja. O mesmo seria de esperar em futuros casais que tenham este acontecimento na história do seu encontro e descoberta. Por certo, trouxe a marca e a vivência de uma proximidade a Jesus Cristo que depois há de dar frutos na vida. Se vai dar frutos na vocação ao matrimónio, se vai dar frutos na vocação religiosa, se vai dar frutos na vocação sacerdotal, eu penso que se calhar um pouco abrangente. Foi de facto um marco para
para nós, portugueses, que tivemos essa possibilidade de acolher as jornadas, e creio que elas vão dar fruto nos próximos anos, não tenho qualquer dúvida. Sim, eu partilho da mesma opinião. Foi demasiado forte. Ninguém ignorou. E, portanto, os jovens perceberam o movimento, o espírito, a fé que congrega a Igreja. Portanto, não ficaram indiferentes. Agora os frutos, só no futuro é que os poderemos ver. O CPM continua a desafiar os jovens noivos no seu itinerário para o matrimónio católico e a ser um sinal da atenção que a Igreja dedica à família. Um encontro-peregrinação em Fátima, onde casais mais jovens e outros com mais anos de vida puderam partilhar este trabalho pastoral que desenvolvem com os noivos que se preparam para uma vida em família. São temas que encontra em agência.eclesia.pt, o portal informativo da Igreja Católica em Portugal. Passaram 50 anos sobre a Revolução de Abril e, a esta distância, importa ir além da memória e apontar a atitudes de construção cívica e democrática. É o que procura também o Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa e também a Agência Eclésia através de uma revista comemorativa deste meio século de Abril. Connosco, Rita Mendonça Leite e João Francisco Pereira integram este núcleo de investigação da Universidade Católica. Muito obrigado por estarem aqui entre nós. Rita Mendonça Leite, que revista é esta? Penso que ela está muito atenta a alguns pontos, a algumas etapas ligadas à Revolução de Abril, mas olhar Abril é olhar a história que está antes e aquela que se segue depois também, não é? Exatamente. No fundo, aquilo que foram os antecedentes de Abril e depois as consequências de Abril num processo longo. É isso que nós temos tentado procurar analisar no projeto, no nosso Centro de Estudos de História Religiosa, essas recomposições, essas rupturas e também algumas continuidades. Temos organizado um seminário, organizámos um seminário mensal, um colóquio também sobre o tema da descolonização e agora queríamos também que a nossa investigação, como referiu no âmbito historiográfico, estudar Abril a partir da sua história, tivesse também lugar aquilo que nós agora designamos como a disseminação do conhecimento, portanto uma divulgação dos temas que temos vindo a trabalhar através desta edição e deste trabalho conjunto com a Eclésia, que tratará precisamente de alguns desses temas, abordará alguns desses problemas a partir de 4 núcleos fundamentais, aquilo que foi o tema da guerra, da descolonização, da democracia e do desenvolvimento. João Francisco Pereira, não podemos ficar pela memória, não é? É importante, esta investigação é crucial para funcionar também como um legado pedagógico para as novas gerações, porque a memória não pode ser apagada, mas também importa é torná-la operativa em atitudes concretas de construção democrática hoje em dia. Sim, é muito o objetivo desta publicação, portanto, quem vier a ler esta publicação, se calhar nós não vamos incidir tanto no 25 de Abril, no dia, naqueles acontecimentos, mas em tudo o que rodeou e tudo o que levou até lá e o pós-25 de Abril. Portanto, muitas destas questões relacionadas com a descolonização, nós falamos das causas, das resistências, mas também depois de algumas consequências, nomeadamente relacionadas com o trabalho infantil e não só, ou mesmo o desenvolvimento do sindicalismo católico antes e depois. A parte da democratização é mais óbvia, portanto, porque foi daí sim uma das grandes rupturas, portanto, dentro deste panorama de rupturas, recomposições e continuidades que vamos procurar sempre dar ênfase para que se perceba que, de facto, quem estuda este período perceba que que isto é um período muito mais longo e, portanto, que os acontecimentos que resultaram naquele dia tiveram outras causas e causas que vêm de muito atrás e outras que ainda se prolongam nos dias de hoje.
Aliás, é um olhar muito específico também para o comportamento, não apenas da Igreja Católica ligada, digamos, no seu pendor hierárquico, mas muito também dos católicos envolvidos em causas diversas, mesmo muito antes do 25 de Abril, nomeadamente a Igreja missionária participante e a atora nas nossas colónias. Há todo aqui um conceito de justiça que se começa a desenhar antes do 25 de Abril, não é? Sim, absolutamente. Que os temas, quer da guerra, quer da descolonização, chamam à colação. Dizer que, e de facto, reagindo àquilo que referia, a questão da Igreja, não só a questão institucional, que nós de facto trabalhamos, mas também a questão que tem a ver com as diferentes correntes dentro da Igreja, o lugar dos leigos, evidentemente, e as diferentes práticas, portanto, aí também nesse sentido, e ao mesmo tempo não apenas a Igreja Católica, portanto, outras correntes religiosas que também nós procuramos ter em conta, quer no projeto, quer agora nesta publicação. O tema, por exemplo, das correntes cristãs não católicas é também abordado, mas ir um pouco para além daquilo que são os temas recorrentemente referidos quando se fala do 25 de Abril e da Igreja, que é muito a questão, como referia, também da missionação ou esses elementos. Ir para lá e também debater essas temáticas. Houve um acontecimento, digamos, um pouco antes do 25 de Abril, uns anos atrás, que foi o Concílio Vaticano II, que funcionou assim um bocadinho como pivô e impulsionador de movimentos diversos e de vontades latentes que já existiam então, não é? Uma das partes que eu tratei, que foi a parte relativa à ala liberal, recebe muitos ecos do concílio, portanto, personalidades como Miller Guerra, Pinto Leite, Francisco Sá Carneiro, alguns deles ligados ao Bispo do Porto, portanto, e a um catolicismo, portanto, já é outra geração, não é a geração que viveu a Primeira República, já é uma geração que nasce noutro período, que olha para a Igreja de outra maneira e que depois recebe o concílio com os vários apelos e, portanto, foi uma das partes que procurei abordar, portanto, a liberdade como questão vai estar sempre muito em causa, a questão da liberdade religiosa, a questão da liberdade de imprensa, porque era Miller Guerra que dizia que não existiria liberdade nem para a Igreja nem a liberdade religiosa propriamente se não existissem as outras liberdades cívicas. Este legado de justiça social, doutrina social da Igreja, que é muito trabalhado no Concílio, acaba por ser uma riqueza muito notória para aqueles que, no pós-25 de Abril, na ala católica, querem construir um regime democrático? Antes do 25 de Abril, eu diria parte daquilo que nós chamamos do catolicismo progressista, quer precisamente dar eco do Concílio Vaticano II, em contraponto a uma parte aí sim da hierarquia que talvez não escutasse com tanta proximidade esses ecos. E se nós encontramos no período anterior ao do 25 de Abril alguma homogeneidade dentro do catolicismo, mesmo que só aparente, mas alguma homogeneidade, o que o 25 de Abril e a Revolução trarão também é uma certa pulverização, uma pluralidade que também, desse catolicismo progressista que se vai diluir no campo, diluir no sentido de pulverizar e disseminar no campo político, e muitas das críticas que nessa altura parte desse catolicismo fará à Igreja Católica em Portugal será precisamente a exigência da prática do Concílio Vaticano II e de se colocar em ação também essa doutrina social e esses resultados da discussão conciliar. Eu, na altura do 25 de Abril, tinha 8 anos, portanto, a minha memória, ainda assim, é ténue. Quem for mais novo do que eu, é o vosso caso, por exemplo, se calhar é o mesmo que falar para mim da implantação da República ou da restauração da independência. O que é que podemos fazer, então, para que as novas gerações tenham presente e importante a dimensão deste grande gesto histórico, deste grande acontecimento histórico da nossa democracia recente? Eu nasci já 20 anos após o 25 de Abril de 74. Portanto, de facto, vai-se criando uma distância. Portanto, quando ganham alguma consciência, já passaram, se calhar, 40 anos. E agora, os 50, já na idade adulta. E todas estas comemorações, portanto, correm o risco de se tornarem datas das quais nos vamos desligando. Depois também depende muito do relevo que o próprio Estado e que os cidadãos, mas que o Estado, sobretudo
pelos métodos, pela escola, pelo ensino e pelas celebrações que faz ou não faz, dá valor. Mas acho que para os mais jovens é de facto um desafio tornar constante e mostrar o que é que, para já, o que é que foi mudando, o que é que havia, portanto, é sempre, a escola faz este papel. No fundo, quais foram as principais transformações e o que é que isso influi na nossa vida? Portanto, a questão do voto é muito óbvia, mas há tantas outras possibilidades que se abriram no pós-25 de Abril. O fazer isso, essa transmissão, de facto, não é muito tão simples quanto isso. Não só no campo da história, mas o próprio Estado pode tentar, mesmo agora as comemorações do 25 de Abril, podem-se fazer mil e uma iniciativas, exposições, debates, publicações. É sempre um desafio nós conseguirmos sensibilizar as gerações mais novas. Mas, ainda assim, há um esforço e nota-se que, pelo menos das celebrações que têm havido até ver, há alguma adesão da juventude, não só académicos, naturalmente, mas tentar, nomeadamente, a partir de alguns laboratórios que se fazem com algumas escolas, de ir e falar diretamente e, sobretudo, dando ênfase até, aqui a outro campo, à história local. Claro. Portanto, ver como é que o 25 de Abril foi vivenciado, às vezes em determinadas, para apelar a essas gerações, verem muitas vezes os espaços onde elas vivem e onde essa revolução também aconteceu. E um contributo muito importante para isso será certamente também esta revista, em 3 partes também, esta publicação que trará muita informação, até para descobrirmos que muita coisa que damos por adquirido importa que se lute por ela. Muito obrigado pela vossa presença hoje aqui Muito obrigada. no nosso programa. Quase a fechar, eu recordo que mais logo a edição rádio do programa Eclésia passa na Antena 1, alguns minutos após a meia-noite. Tenha uma boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.